Livro 5. O contributo da consagração do altar. 1. O rito da consagração do altar. O altar, fundamento e raiz dos mistérios. Eis a razão de ser dos sagrados mistérios e o modo como nos preparam para a verdadeira vida. Uma vez que o altar é o princípio de todo o rito sagrado, quer se trate de participar no banquete, ou de receber o crisma, ou de celebrar o sacrifício, ou de ser admitido aos últimos ritos do batismo, não tendo por ocioso ou por supérfluo, depois do que já foi dito, considerar ainda, segundo as minhas capacidades, o altar e o rito da sua dedicação. Ao refletirmos sobre o altar, que é o fundamento ou raiz dos mistérios, poderemos dar acerca dele uma explicação mais completa. Portanto, depois de se exporem por ordem os ritos realizados pelo celebrante com as suas mãos e aquilo que constitui o altar, consideremos agora sobretudo o sentido recôndito e o efeito de cada um desses ritos. Os ritos da celebração no altar. Antes de mais, o bispo cinge-se de vestes de linho branco e acomoda-as aos pulsos e à sua pessoa. Assim, cingido, ajoelha, não no chão raso, mas prostra-se diante de Deus e ora para que a sua obra consiga o efeito desejado. Em seguida, levanta-se para a ação sagrada e, pegando na mesa ali disposta, pôs-a e fixa, não só dando ordens, mas também ajudando com as próprias mãos. Uma vez acomodada a mesa, lava com água quente, orando para que esta água tenha o poder de a purificar da imundície visível e, ademais, da maldição dos demónios. Em seguida, perfuma a mesa e derrama sobre ela vinho fino e bálsamo destilado de rosas, creio eu. Depois toma o sagrado mirom e unge a mesa, fazendo sobre ela por 3 vezes o sinal da cruz e cantando a Deus o famoso cântico profético. Cobre-a ulteriormente de linho branco, adorna com véus preciosos e sobre eles estende outras toalhas de linho, também ungidas como a mesa com o divino mirom. Estas toalhas de linho, postas em último lugar sobre a mesa, destinam-se a estar imediatamente sobre os vasos sagrados. Uma vez realizados todos estes ritos, o bispo desaperta e despe as vestes de linho, em seguida, revestindo dos hábitos pontificais. Dirige-se para um lugar próximo dos edifícios sagrados. Ali pega nas relíquias dos santos mártires, por ele preparadas para o efeito, depõe-nas em vasos sagrados que estão sobre o altar, naquele que habitualmente recebe o dom, venerado. Cobre-as com os mesmos véus do dom e, por fim, com grande respeito, levanta-as e, mantendo-as erguidas acima da cabeça, avança solenemente para o edifício que está consagrado por entre lâmpadas, cânticos, incenso e perfumes, com os quais muitos que o acompanham embelezam a procissão. E assim prosseguindo, depois de se abeirar e chegar ao templo, o celebrante, e de pé diante das portas fechadas, ordena aos que estão dentro que abram as portas ao Rei da Glória e profere as próprias palavras da vida. Salmos 23, 7 a 10. E do interior ouve as que ele põe na boca dos anjos e que estes alternam entre si enquanto o Salvador sobe ao céu. Abertas as portas, o bispo penetra no Eiron, segurando acima da cabeça o vaso sagrado coberto com o véu. Depois de chegar ao altar e já diante da mesa, coloca sobre esta o vaso, descobre-o, depois retira dele o precioso conteúdo e depõe-no num relicário de medida proporcional. Derrama sobre as relíquias do Santíssimo Mirom e, por fim, depõe o relicário debaixo da sagrada mesa. Cumprindo estes ritos, a casa é casa de oração e a mesa está pronta para o sacrifício como verdadeiro altar. 2. Interpretação do rito. Como o edifício e a mesa se tornam templo e altar. Considerando agora as coisas uma a uma, dizemos porque que, cumpridos os ritos, surge aquele efeito, ou seja, de que modo o edifício e a mesa podem tornar-se templo e altar em virtude da ação realizada pelo sacerdote. O bispo é modelo do altar. As vestes e a atitude com que o bispo se dispõe a consagrar representam o tipo de altar humano. Com efeito, quando o homem
Depois de se ter purificado toda a iniquidade e de se ter tornado mais branco do que a neve, se retrai, recolhe-se, entra dentro de si. Deus habita na sua alma pura e o seu coração torna-se um altar, como diz David em Salmos 50, 4, 9, 12 e 19. A veste branca e resplandecente do bispo significa justamente a pureza da alma, e o facto de estar todo recolhido em si, como o corpo dobrado, significa a concentração do coração. E assim o celebrante, estando diante do santuário, representa, quando é possível, o próprio altar. Depois, lança mãos à consagração do templo. O pensamento de fato concebe a obra antes das mãos. Assim acontece com os artistas e, em geral, com todos os artífices. O pensamento transmite às mãos um modelo por ele concebido, e estas exprimem na matéria. Sem dúvida, os pintores podem pintar segundo um modelo afixando em tábuas e, em seguida, inferem dessas tábuas a sua arte. Mas podem também pintar as suas obras de memória, contemplando o modelo que têm na alma. Todos sabem que isso não acontece só aos pintores, mas também aos escultores, aos construtores de casas e, em geral, a todos os artistas. Se fosse possível, mediante qualquer artifício, ver com os olhos da alma do artista, verias nela, sem matéria, a casa, a estátua ou qualquer outra obra. O bispo é, ademais, modelo do altar, não só porque é o seu artífice, mas também porque, entre todas as coisas visíveis, só a natureza humana pode ser verdadeiramente templo e altar de Deus, já que o templo edificado pelas mãos dos homens é imagem e tipo daquele. Era, pois, necessário que a realidade aparecesse nessa forma antes da imagem e o verdadeiro precedesse as figuras. Aquele que disse: Que casa uma vez de construir? Atos 7:49. Diz igualmente: Farei neles a minha morada e caminharei entre eles. 2 Coríntios 6:16. Creio que o significado é também este. Quem quiser ser útil aos outros, convém que primeiro o seja para si mesmo. E quem foi feito digno de infundir tão grande poder em seres inanimados deve, antes de a este o comunicar, servir-se dele para si. Paulo considera justo que o bispo destinado a governar a cidade e as populações comece pela sua casa, e que o bom administrador da casa saiba, sobretudo, dirigir-se a si mesmo de harmonia com reta razão. 1 Timóteo 3:4. Mas para tal efeito há necessidade de Deus. Sem ele, ninguém conseguiria realizar esta obra. Como de resto nenhuma outra, tanto mais tratando-se dos mistérios, nos quais tudo é obra exclusivamente de Deus. Visto que o Senhor comum não ordenou aos seus servos esta obra, nem convidou outros a tomá-la a seu cuidado, mas veio ele próprio cumprir pessoalmente toda a obra da nossa salvação. É oportuno também o bispo, mostrando seu discípulo, fixe com as suas próprias mãos o altar, do qual nos vêm todos os meios de salvação. Faz isto tendo em seus lábios o salmo: Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei. Salmo 144:1. Trata-se de um cântico de ação de graças em memória das maravilhas de Deus. Se a lei de Paulo ordena que sempre se deem graças, 1 Tessalonicenses 5:18, quanto mais justo não é dar graças por aquilo que é a suma e o princípio de todos os bens. Em seguida, o bispo acrescenta outro salmo: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Não louva genericamente o amor de Deus pelos homens, mas refere os benefícios presentes. Recorda o batismo, a divina unção, o cálice e a mesa que recebe o sagrado pão. Chama o batismo água de repouso e lugar de pastagens verdejantes e afirma que, bem apacentados por Deus, teremos finalmente nesse lugar a nossa morada. Salmos 22, 2 e 5. Se o pecado ocasiona grandes trabalhos aos que o ousam cometer e nos enche a terra de espinhos, a água que justamente apaga o pecado chama-se, creio eu, água de repouso em relação aos trabalhos. Lugar de verdes pastagens em confronto com os espinhos e, por fim, a última morada, porque aí nos é
concedido entrar na posse de Deus, bem supremo, no qual cessa e sossega a nossa busca. Também é aquele que muitos profetas e reis desejaram ver, Lucas 10:24, se pode chamar água de repouso porque aquieta o anseio da natureza. Mas por que é que o bispo se prostra diante de Deus e ora sem se pôr em contacto imediato com o chão do santuário? Será talvez porque este, não tendo ainda recebido a consagração, não é apropriado para o rito sagrado? Se ainda não se tornou casa de oração, como pode receber o orante de forma pura? Moisés, pelo contrário, ao pisar o chão sagrado, teve de descalçar as sandálias e nada trazer para o diálogo que se pudesse interpor entre ele e Deus. Êxodo 3:5. Mas o povo dos hebreus, agora tornado povo de Deus, pisará o sol do Egito de calçado nos pés. Êxodo 2:11. Feito isso, o bispo asperge a mesa com água santa. De facto, o comum tirano, depois de ter reduzido à escravidão o homem, senhor das coisas visíveis, irrompe em todas as coisas sensíveis, como no palácio de um rei destornado. Pelo que as matérias que se usam em cada um dos mistérios precisam de ser de algum modo purificadas contra o poder do maligno. O sacerdote, primeiro com oração, purifica de toda a contaminação diabólica a água que há de servir para a iniciação batismal e em seguida pronuncia as palavras do rito, a preparação e a consagração da mesa. Também o bispo começa por lavar a mesa com as águas purificadoras e demonstra assim que é necessário correr para o bem e afastar-se primeiro do mal. Ao cumprir o rito, entoa o salmo que se canta pelos males do homem. Aspergir-me com isope e ficarei puro. Lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmo 59. E em seguida dá graças e glória a Deus. Isto repete-se ao realizar cada rito. Importa, pois, fazer tudo para a glória de Deus, e sobretudo os mistérios, porquanto são mais úteis do que qualquer coisa e pertencem só a Deus. Mas não basta purificar-se antes de receber os dons divinos, é necessário ainda demonstrar as virtudes correlativas, tanto quanto pudermos. De outro modo, não é possível alcançar o doador de tais dons. Deus, de facto, não atende o desejo de quem dorme, mas de quem ora. Deus unge o lutador e dá o carisma da castidade a quem se exercita nela com os meios apropriados. Aliás, em tudo se há de mostrar o desejo daquilo que se procura alcançar, não só com a oração, mas também com as obras. Por isso, antes de rociar a mesa com o Santíssimo Miron, que tem a virtude de conferir ao altar a graça que vem de Deus, o bispo asperge com os nossos perfumes, com o vinho, com o óleo perfumado. Este causa apenas deleite, mas o vinho sustenta também a vida. Para simbolizar a oferta de todas as coisas humanas, ele oferece as primícias de umas e de outras, as necessidades para viver e as aprazíveis, que conjuntamente enchem toda a nossa experiência. Pois também o Senhor, com a sua vinda, nos deu a vida e não-la deu em abundância. João 10:10. Não só nos fez ressurgir e nos libertou, mas também nos proclamou reis e concedeu imortais delícias. Depois o bispo, junto ao Miron, que encerra toda a eficácia do mistério e, por isso, o leva diretamente ao sacrifício, visto que o Salvador no início celebrou o sacrifício, servindo-se das mãos e da voz. Tomou o pão e abençoou. Mateus 26:26. Procuremos então entender o significado das mãos e da voz. As palavras que os sacerdotes proferem têm a eficácia do seu mandato. Fazei isto, disse ele, em memória de mim. Lucas 22:19. O mirão representa as mãos porque, como diz o bem-aventurado Dionísio, o mirão significa Jesus. Os apóstolos estendiam diretamente as mãos para o sacrifício porque tinham também este dom. Os seus sucessores, porém, têm necessidade do altar consagrado porque o seu poder se restringe à voz. De facto, os primeiros sacerdotes tinham por altar as mãos, mas Cristo, por meio deles, edificou para os seus sucessores casas destinadas ao culto. Ao derramar o mirão sobre a casa, o bispo não diz nenhuma palavra, como nos ritos precedentes, mas canta a Deus o único
canto composto de poucas sílabas em língua hebraica e de significado santíssimo, sendo inspirado pelo coro dos santos profetas. É possível de facto celebrar as grandes obras com um longo discurso, narrando-as em pormenor, mas também se pode resumir o canto em poucas palavras e repeti-las para celebrar o objeto do nosso louvor. Segundo creio, convém o primeiro modo, quando as obras louvadas são já passadas ou ainda futuras, porque as palavras fazem as vezes dos olhos dos espectadores. É preferível, pelo contrário, o segundo para acontecimentos que se estão a realizar e são presentes, quando as coisas são visíveis de per si. Não há necessidade de palavras que as anunciem e não ser para exprimir alegria e admiração. Assim como os profetas profetizaram até João, Mateus 11:13, porque depois, uma vez aparecido aquele que era anunciado, já não havia necessidade de mensageiros. Restava apenas exaltá-lo e proclamá-lo, como fizeram também os anjos, aos quais ele apareceu em primeiro lugar ao vir à terra. Eles fizeram um coro à sua volta, dançando e cantando. Glória a Deus nas alturas. Lucas 2,14. Pela mesma razão, o bispo, ao reconhecer como presente nas suas obras o benfeitor invocado, já não pede o que solicitava nas orações precedentes, já não expõe em pormenor as obras do amor de Deus pelos homens, porque estão diante dos olhos de todos. Por isso, exulta simplesmente de alegria, com um místico canto. Mas porque o poder do altar é o miron, importa que a matéria que recebe a unção se acomode a tal poder para se tornar mais eficaz, como o fogo e a luz ao atravessarem os corpos adequados. E como o nome do Salvador que, invocado, tudo pode, mas não demonstra a sua força em todos os lábios, por isso o consagrante, ao procurar o corpo mais apto a receber o miron, nada melhor encontra do que as relíquias dos mártires. Depois de as ter perfumado e ungido, coloca-as na mesa, realizando assim a consagração do altar. De facto, nada está mais próximo dos mistérios de Cristo do que os mártires. Eles têm em comum com Cristo o corpo e o espírito, o tipo de morte e tudo mais. Enquanto vivos, Cristo estava neles. Depois da morte, não abandona as suas relíquias e, unido às almas, não deixa de estar ligado e associado também a essa poeira surda. Aliás, se nos é dado encontrar e possuir o Salvador em alguma das realidades visíveis, isto é possível precisamente nas relíquias dos santos. Por isso, chegado o tempo, o bispo abre as suas portas com as mesmas palavras com que teria introduzido Cristo e, por fim, presta-lhes quase as mesmas honras que aos santos dons. De resto, estes ossos são verdadeiro templo de Deus e verdadeiro altar, ao passo que o templo fabricado pelas mãos dos homens não passa de uma imitação do verdadeiro. Eis porque era conveniente colocar estas relíquias naquele edifício e servir-se delas para contemplar a consagração do templo, tal como a nova lei leva a cumprimento da antiga, o acender da lâmpada. Depois de ser cumprido todos os ritos e preparada a casa para o sacrifício e para a oração, o bispo, uma vez acendida a lâmpada do altar, desce. Creio que esta lâmpada significa, sobretudo, a hora do sacrifício, aquela em que este inicialmente foi instituído. Na verdade, foi ao anoitecer pela hora em que se acendem as luzes. Em seguida, esta lâmpada, ao arder na casa daquele que perdeu a dracma, Lucas 15:8, traz-nos à memória a lâmpada que ele acendeu para a encontrar. E encontrou-a, coberta de muita terra e trevas, jazendo no Hades, como debaixo da terra. Segundo creio, varrer a casa, descobrir e trazer tudo à luz, eis o que pode aquele que, ingressando no Hades, o encheu de luz.